Eu vou começar com a unidade 3.1, dando aí visões teóricas de alguns autores, que a nossa professora Cláudia Pitililli indica aí. Pensei alguns, para a gente entender teoricamente como alguns autores entendem essa faixa etária que vai... O quadro já está todo escrito, mas deixa eu escrever aqui no cantinho. Essa faixa etária, como o Erickson diz, né, vai lá, ó, dos 18 até os 40, tá? Não, na verdade, esse é um recorte que o Erickson traz, depois ele faz um segundo recorte de adultez antes da adultez madura, né? Antes do envelhecimento, que daí ele faz que é de 41, se eu não me engano, até 60 anos, né? Então, primeiro, ele tem lá as fases do desenvolvimento, lembram que Erickson nos traz, a gente viu isso na adolescência. Hoje nós vamos pegar, o Erickson é um dos autores que a gente vai tomar por base, e aí nós vamos começar com o Erickson, esse primeiro recorte da adultez, segundo recorte da adultez, porque o terceiro é o envelhecimento, e a gente vai ver na unidade 4, tá bom? Aqui, ó, nessa fase do desenvolvimento, eu vou discordar um pouco, mas eu também vou concordar com a colega, com a professora, nossa professora Cláudia. De fato, a psicologia do desenvolvimento não se dedica tanto a aprofundar os aspectos do desenvolvimento clássico, como se dedica à infância, né, e à adolescência. Porém, nós temos muito conteúdo falando de fenômenos inerentes a esse recorte do desenvolvimento. Basta você... Vou dar um exemplo da revista que eu citei, né? Vocês devem conhecer a revista Cult, uma revista interessante sobre sociedade, comportamento humano, psicologia, inclusive, né? Só ali de cara você já vê um monte de edições da revista, né? Sendo as edições regulares ou as edições especiais, que falam de fenômenos inerentes à adultez, né? Inclusive, nós trabalharemos na semana que vem um material da CULT que se chama Dossiê sobre Masculinidade, tá? Muito interessante esse material, um dossiê de 20 páginas que entende, e aí pega lá, né, masculinidade, mas muito no recorte etário que o Erickson nos fala, né, de 18 a 60, né? Muitos fenômenos se enquadram aí dentro para a gente poder estudar essa fase do desenvolvimento, recheado de temas pertinentes a ela. E aí, nesse recorte etário, entra tantos fenômenos, né? Cabem tantos fenômenos, cabem desde a maternidade, a paternidade, como é o tema do texto estímulo que eu trouxe para hoje, mas cabe a construção da feminilidade. A unidade 3.2, ela traz como principais temas para essa faixa etária trabalho e questões pertinentes à representação social de ser mulher e à representação social do ser homem no nosso tempo, no nosso Zeitgeist. Então, o que nós vamos fazer? Primeira parte da aula, a professora vai dar esses teóricos, ou pelo menos parte da primeira parte. Aí a gente vai fazer intervalo e nós vamos assistir 2 documentários, 2 curtas, né? Um mais ou menos 10 minutos, que vai falar, para a gente refletir sobre a questão do trabalho, ele vai falar sobre população em situação de rua e a gente vai analisar subjetividade, organização de vida em torno do fenômeno trabalho, tendo por estímulo esse vídeo. E o segundo vídeo chama-se Queimando o Sutiã e fala de empoderamento feminino e vem dialogar com um dos temas da
sessão 3.2, que é sobre a representação social de ser mulher e de ser homem, tá? O ser homem, a gente vai trabalhar com esse texto lindo, que vocês vão ter tempo para ler para a semana que vem. Evidente que quando a gente fala do ser mulher, a gente vai fazer o contraponto e as leituras como ser homem, mas eu quero que a gente aprofunde sobre essa temática, que é importante de a gente refletir, né? A gente reflete sobre os direitos da mulher, o que são os papéis sociais do nosso tempo para as mulheres, mas também é interessante que reflitamos sobre o ser homem, né? As representações sociais do ser homem, e hoje a gente já tem uma palhinha com a questão da paternidade, tá certo? Eu venho aí numa pegada bem intensa na disciplina de teorias e técnicas de grupo. Reforço para vocês uma disciplina que está muito bonita, muito interessante. Fica o convite para vocês irem lá no canal onde vocês acessam as aulas, olhar também o conteúdo dessa disciplina, porque está muito interessante, tá? Especialmente aí, meu xodozinho, as 2 últimas aulas, tá? Que falam de terapia com famílias, né? Manejo com famílias, mas famílias só na psicoterapia de família, né? Não só. Então, essas aulas estão falando como trabalhamos com famílias, trabalharemos sempre com famílias, enquanto psicólogas e psicólogos, tá bom? A partir do momento que a gente atender criança e adolescente, trabalhar a família é fundamental. Aliás, do ponto de vista de técnica e manejo, quando trabalhamos criança e adolescente, temos de trabalhar família, tá bom? Já disse isso semana passada, estou repisando porque é importante, tá? Então, vão no canal, procurem, tem muito material legal lá, cada vez mais. É aquilo que eu falei para vocês. Eu estou com um projeto chamado Psicologia para todas, todes e todos, tá lá. E aí a ideia é poder ter vídeos muito mais curtos do que as aulas, porque nossas aulas, são 2 horas, 3 horas de vídeo, tá lá num cantinho. Mas tem os vídeos mais curtos, onde a gente pode fazer essa publicização da psicologia para todos, tá? Uma psicologia possível de ser entendida, vivida e refletida, inclusive e principalmente para não psicólogos, tá? Então, a psicologia para a vida. Então, deem uma olhadinha lá, em especial nessas aulas, e aí, como vocês são alunos, eu indico as aulas, né? De teorias e técnicas de grupo, sobretudo as 2 últimas, que falam sobre família, tá bom? Já vão antecipando, quando tiverem a matéria, já vão ter, talvez pode ser eu ou não que dê a matéria para vocês, porque vocês são da manhã, eu só tenho a sexta-feira livre para poder dar aula de manhã. Espero que no semestre que vem consiga estar com vocês novamente, com alguma outra disciplina, né? E vamos nessa, então. Deixa eu só fechar a porta, porque tá rolando um ventinho, acho que vai chover, e a porta abriu, e aí o ar-condicionado não dá conta. Espera só um pouquinho, pessoal. Karina, parece que todos os professores combinaram o tema essa semana. Parece que todos os professores estavam conversando e falaram assim, essa semana vai ser sobre masculinidade em papéis sociais do homem e da mulher. Porque, ó, a gente tem aula de terapia familiar, a gente estava falando sobre masculinidade tóxica dentro da família, em behaviorismo a gente falou sobre as máscaras que eles vestem, que é sobre homem não poder expressar seu sentimento, e hoje vem você arrematando tudo isso. Ou seja, essa semana a gente está tendo um intensivão sobre papéis sociais. As representações sociais de homem e mulher, né? Legal. Isso é muito importante. E é bacana que vocês estejam tendo esse tipo de reflexão, porque olha só, na nossa sociedade, evidente, hoje nós temos os não binários, né? Os todes da gente, quando a gente se expressa dessa maneira, tem um porquê. A gente está inserindo subjetividades não binárias, que não são nem masculinas nem femininas, ou são masculinas e femininas, né?
Então, são essas identidades, né, que estão com elementos de ambos os gêneros. Hoje nós podemos falar disso, reconhecer essa diversidade de identidade e não patologizar. Olha que ciência bonita, nossa. Olha como ela se atualiza. Olha como ela precisa se atualizar para contemplar as subjetividades humanas. Porque humanidade é diversidade humana. Diversidade de representação, de modo de ser, de existir. E é aquilo que eu digo. A gente não tem que pegar um molde que a gente constrói teoricamente para estudar e pegar a vida e fazer com que a vida caiba no molde. É o contrário. Os nossos moldes têm que se construir no sentido da saúde mental. Então, se eu tenho uma subjetividade humana, e essa subjetividade humana, ela é diversa, por exemplo, do que é ser masculino ou feminino, na verdade, da representação social do que é masculino e feminino. Então, se essas subjetividades não se encaixam no molde da representação social do masculino, nem da representação social do feminino, a nossa teoria precisa dar conta de contemplar essa diversidade humana e fomentar saúde mental também para esse grupo. Não é pegar a lupa classificatória e jogar o DSM na cara das pessoas. A sua existência é patológica. Quem disse isso, né? Então, a nossa ciência, ela tem de ser uma ciência da saúde mental, que é o que ela se propõe. E saúde mental é fomentarmos aquilo que os indivíduos têm de melhor, de mais saudável, de mais, como diria um psicanalista, egocintônico. Aquilo que está em sintonia com o ego. Então, eu tenho uma construção de subjetividade. Se a sociedade toda rechaça, classifica e exclui, como é que esse ego vai se sentir existindo? Como é que esse self, ok, vai se sentir existindo? No erro, na patologia. Então, será que esse self é naturalmente patológico ou nós temos uma sociedade que patologiza esse self? Então, a nossa reflexão, ela tem que se dar, esse é um conceito teórico de base, tá? Nós temos a função, é o que eu costumo brincar com as turmas, em especial as turmas de história da psicologia, que eu ministro, e psicologia, ciência e profissão. Se baixasse uma nave espacial na Terra nesse momento e viesse um marciano, essa nave é de Marte, tá? E perguntasse para vocês, abduziu vocês, pegou vocês e disse assim: o que você faz, terráqueo? E aí vocês responderiam assim, com medo, claro, né, do desconhecido, é da natureza humana, vocês responderiam assim: eu estudo psicologia. E o que faz a psicologia? Vocês diriam: a psicologia, senhor marciano, trabalha e fomenta a saúde mental. Olha que coisa linda. Hã? O marciano ia devolver vocês e ia dizer: não, vou te deixar seguir em paz, né? Porque você trabalha com uma coisa nobre, a saúde mental humana. Olha que beleza, tá? Então, essa é uma reflexão teórica de base para a nossa ciência. Fomentar saúde mental. Não é pegar o molde e tentar enquadrar o sujeito no molde. Mas os nossos moldes têm que saber enxergar saúde mental e fomentá-la, certo? Maravilha. Fica claro isso que a professora quer dizer? Perfeito. Porque daí, quando, quer ver, ó, o que eu quero dizer? Para que servem os conceitos de base, né? Os conceitos de base, os fundamentos nas ciências, eles servem como um alicerce. Então, todas as reflexões, todos os dilemas bioéticos, né, os dilemas éticos em relação à vida, né, vão ter coisas que vão se apresentar que não está lá na cartilha do como devo agir. Como devo agir para agir sob a lógica do fomento da saúde mental. Então, se o aluno, se o psicólogo ou psicóloga tem fortalecidos os fundamentos, vai se apresentar
o fenômeno e vocês vão ter a reflexão de base. Qual é? A natureza humana transcende a teoria. A teoria tende a acompanhar a natureza humana. E o nosso foco é no trabalho da saúde mental dos indivíduos. Logo, eu não posso ter uma psicologia moral, uma psicologia que diz ser saudável, mentalmente saudável é ser assim. O que não é isso é patológico. Buenas, nós temos os manuais classificatórios, né? Nós temos os nossos guias de classificação, e até eles, eu falei semana passada, vem num movimento histórico, teórico, de despatologizar a vida humana. Justamente tomando por base essa reflexão que a professora traz para vocês. Então, esse é um conceito de base, tá? Que a gente guarda para a gente. Surgiu uma circunstância que a gente não estudou exatamente e a gente não sabe como agir, tomem os conceitos de base como princípios e vocês terão uma maior facilidade para refletir as circunstâncias que se deem na vida de trabalho, tá bom? Sempre ajuda. Bora lá, então. Vamos começar? Então, a gente está falando aí, agora entramos com os 2 pés na fase de desenvolvimento que imagino que a turma inteira esteja, inclusive a professora. Então, estamos falando... Tem alguém com menos de 18 anos na turma? Acho que não, né? Tá. Então, tá todo mundo nessa fase do desenvolvimento, tá? Pergunto isso porque, assim, com 16 eu estava fazendo psico, com 17 eu estava no... 16, 17... 1 ano e meio, estava no semestre que vocês estão. E às vezes tem um pessoal que entra bem mais cedo, né? Então, cada um constrói a sua história de vida profissional. E aí, agora, falando aí, alguns de vocês não estavam na aula passada, a gente pontuou alguns elementos da construção das carreiras, né? Lindas histórias, muito interessante ler. Foi bacana, me permitiu conhecer um pouquinho mais de vocês. Gera empatia, né, gente? Traz uma coisa gostosa da relação do professor com a turma, de a gente conhecer, se conhecer, né? Muito bacana as histórias que colocaram no papel. Algumas, assim, relatos gostosos de ler, assim, todas muito gostosas de ler, né? Então, bacana, e agradeço por vocês terem dividido essas vivências com a professora, tá? Saibam que eu as li e obrigada por dividirem esses conteúdos, tá bom? Bora lá? Então, vamos lá. Unidade 3.1, olha lá o nosso amigo Erickson, olha aí, ó. Tô aqui tem a lâmina de apresentação, né? Que é a lâmina 1. E aí tô aí na lâmina de número 2, que tem por tema autores falando sobre a vida adulta. Então, a vida adulta dentro desse recorte etário que a gente traz de 18 a 60, tá? Recortando a adolescência para o antes e o envelhecimento para depois, que é a nossa 4ª unidade. Olha, a nossa autora, a nossa professora traz que a psicologia não tem sido capaz de formular um modo de pensar uma psicologia do adulto. Eu discordo de uma certa forma, porque eu acho que sim, muito se tem sobre a psicologia da adultez. Talvez a gente não a recorte e a estude como estudamos, por exemplo, infância e adolescência. Mas eu entendo que temos, sim, um vastíssimo conteúdo sobre essa fase do desenvolvimento. Inclusive, gerou em mim essa certa alegria, né, de tanta coisa interessante para falar que dá para escolher e trazer para vocês. E, então, isso é uma questão de ponto de vista, né? Eu entendo aí que os colegas estavam falando, a colega estava falando desse modelo de se estudar desenvolvimento, né? Com cada fase de ciclo etário muito marcada na diversidade, né? Só que o que acontece? Na infância, a gente tem uma velocidade de desenvolvimento muito maior do que a gente tem na adultez. Então, trocando em miúdos,
A criança cresce vários anos, simbolicamente falando, em poucos meses, né? Quer dizer, e isso é algo que confere uma possibilidade de você estudar de forma muito aprofundada esse desenvolvimento acelerado que a infância tem. Nesse ciclo de adultez, por exemplo, 40 para 42, né, tem uma maleabilidade maior de transformações e mudanças. Agora, pega de 0 para 2 anos de idade do indivíduo, né, na infância, né, aí você tem um universo de transformações contidos dentro desse recorte de tempo. Então, o que a gente precisa pensar também é isso, né? Como se dá a passagem do tempo para cada fase do ciclo vital. E aqui a gente tem aí essa característica na adultez, beleza? Beleza? Então, assim, eu entendo o que a autora quer dizer, mas eu tenho essa outra perspectiva, né? Eu entendo dessa outra maneira. Imagino que vocês também tenham refletido quando leram essa parte do material, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos lá. Bom, então, de uma forma geral, a Cláudia nos fala que os autores entendem, né? Um dos conceitos de adultez, né? A gente é adulto quando atingiu o máximo do seu crescimento e de suas funções biológicas. Bom, esse é um critério biológico. O corpo cresceu em estatura, em estrutura de sistema circulatório, muscular, ósseo. Então, a estrutura física, né, e toda a fisiologia, ela está no ápice do seu desenvolvimento. Então, não tem mais como, por exemplo, desenvolver na estatura, na altura, né? A gente, falando uma expressão do senso comum, a gente não cresce mais para cima, né, gente? Enfim, né? Então, esse crescimento físico, ele chegou no limite exceto, evidentemente, síndromes aí metabólicas, síndromes do crescimento, né, que podem gerar quadros onde as pessoas vão crescendo até para além dos parâmetros, né? Então, vocês estão ouvindo isso? Uma bateção aqui, eu acho que teremos obra durante a aula, tá? Desculpa aí, mas coisas de se viver em condomínio, né? Espero que não atrapalhe nossa aula. Espero que a minha capacidade de concentração fique aqui com vocês. Então... Oi, Martinha? A gente não está ouvindo o barulho que você está falando. Ah, então tá. Então eu vou tentar desconectar, dissociar, quase psicoticamente, vou dissociar e vou tentar não ouvir a bateção de martelo. Obrigada, Marta, pelo retorno. Então, teoricamente, a adultez é o crescimento completo do corpo e das funções fisiológicas, né? E a ideia de que se chegou à maioridade. E aí eu entendo que eles estão falando da maioridade jurídica também, tá? No Brasil, maioridade jurídica, a maioridade penal e civil, ela se dá a partir dos 18 anos de idade. Então, entendo que maioridade aqui está se referindo a essa faixa etária onde você entra no conjunto das representações sociais construídas para um adulto, certo? Dentre elas, o que se fala quando o indivíduo faz 18 anos? Ó, cuidado, hein? O que tu fizer agora dá cadeia, o que fizer de errado agora dá cadeia. Ah, vai tirar a carta? São aí os ritos que demonstram que aquele indivíduo saiu de uma condição de sujeito em situação especial de desenvolvimento para um sujeito que já concluiu aí as etapas para se chegar na fase adulta do desenvolvimento. Então, sai da condição de pessoa em condição especial do desenvolvimento. Quando a gente estuda adolescência, a gente vê isso, né? Do 0 aos 18 incompletos, estamos falando de criança e adolescente, e estamos falando de uma série de proteções jurídicas também, tá? Por quê? Porque o direito é uma ciência.
social aplicada e ela vai dialogar com as outras ciências sociais ou biológicas médicas, como a psicologia, né? E nesse aspecto existe controvérsia se a psicologia é uma ciência biológica, se ela é uma ciência social. Eu entendo que ela é uma ciência mística, não, né? Mista, biológica, mística também, né? Biológica e social, tá? Maravilha? Então, dependendo do lugar que se faz a graduação, ela vai ser entendida mais de um jeito ou mais de outro. Por exemplo, quando eu me formei há 21 anos atrás, na universidade em que eu me formei, nós fazíamos parte do grupo das ciências biológicas, tanto que a nossa faixa de formatura foi a faixa verde, né? Mas já vemos diversas universidades, né? E, por exemplo, a Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a URGS, o pessoal se formava com a faixa azul, né? Certo? Tá valendo, é tudo isso, sim? Vamos adiante? Olha lá. Então, o que o nosso amigo Erickson, que a gente já conhece ele, né? A gente já com as teorias do Erickson em outros momentos nessa disciplina. O Erickson, ele divide lá em maioridade jovem, né? Quando o indivíduo está entre 21 e 40 anos. Olha aqui, o recorte do Erickson é diferente do que a professora botou, tá? O Erickson coloca 21. Eu vou usar 18 no Brasil, tá? Porque a nossa legislação, e aí lei também é fenômeno social, lei traz impacto no cotidiano e na vida das pessoas. Para a sociedade brasileira, 18 anos para frente, a gente já tem uma série de representações sociais da adultez sendo vividas por essas pessoas. Evidentemente, se a gente pensar nos aspectos psicológicos, né, da lógica psíquica, é possível que nessa faixa etária entre 18 e 21, esse indivíduo viva sentimentos, fenômenos, representações sociais de transição, né, da adolescência para a jovem adultez. Então, do ponto de vista da lógica psíquica, a gente pode entender dos 18 aos 21 como um período de transição adolescência, adultez, jovem, e está valendo, porque, de fato, muitos fenômenos aí se dão nesse recorte etário que são muito específicos, tá? Então, podemos pensar na psicologia com essa fase, esse limbo entre 18 e 21, como sendo também uma fase de transição, né? Porque daí a gente constrói um lapso de tempo para essa transição. Claro que podemos, está super valendo, porque o nosso olhar ele não tem esse recorte de marco divisório como tem o direito, por exemplo, né? Mas o sujeito com 18 já precisa atender um conjunto de representações sociais do adulto, não mais do adolescente. Inclusive naquilo que diz respeito, né, às regras sociais e às responsabilidades que a sociedade apresenta para os indivíduos. 18 anos, pode dar cadeia, não dá mais Fundação Casa, não dá mais responsabilização dos pais, né? 18 anos permite que você passe pelo rito de passagem de tirar sua carta de motorista e dirigir. Isso pode parecer bobo, mas conduzir um veículo, né, te dá uma certa liberdade de ir e vir, certo? Ok? Você pode passar a frequentar alguns espaços que não podia, né? Por exemplo, balada, né? E parece bobo, mas não é importante. Parte, né, da subjetividade humana se desenvolve nesses espaços de convivência, como, por exemplo, ir a festas, né? Ter uma vida social. E a gente vai ver que uma das questões inerentes a essa maioridade jovem que o Erickson traz para nós e que o nosso amigo Erickson situa entre 21 e 40, né? É essa busca de maior contato social, inclusive para encontrar parceiros para as vivências do amor conjugal e para a busca da construção da conjugalidade. Ou seja, dos 18 para frente a gente quer namorar, gente. A gente quer namorar, a gente quer pensar mais para frente em casar e constituir família. Essas são
representações que a nossa sociedade traz de desenvolvimento humano, né? São scripts esperados para determinadas faixas etárias do desenvolvimento, tá certo? E aí o Erickson fala assim, ó, nós estamos falando da maioridade jovem, né? Que contempla uma crise. Lembra que o Erickson sempre diz que cada recorte etário traz uma crise de base, né? Essa é uma das características do nosso amigo Erickson na sua teoria do desenvolvimento. Ele diz, na maioridade jovem, aí contemplada entre 21 e 40 anos, a crise é intimidade versus isolamento. É disso que nós estamos falando. Porque enquanto eu falava assim, ó, balada, ou seja lá onde for, um bar, uma viagem, onde a gente vai ter interface com outras pessoas, pode vir a conhecer pessoas que nos interessem do ponto de vista do amor erótico, né? Não do amor fraterno, mas do amor que busca conjugalidade, né? Então, isso nos gera, dentro desse recorte de fenômeno de idade, uma ambivalência, um desejo da busca da intimidade e, ao mesmo tempo, uma tendência ao isolamento, né? É um desejo de ir para o mundo, mas, ao mesmo tempo, um certo receio desse ir para o mundo, tá? É isso que o Erickson nos fala desse recorte da primeira faixa da adultez, que ele diz que se dá entre 21 e 40 anos, tá? Imagino que a grande maioria da turma esteja tendo esse recorte. E outra parte da turma está no recorte da professora ali, né? Dos 41 até os 60, certo? Aliás, enfim, ontem eu fiz 44 anos, meus amiguinhos. Ontem. Então, muito obrigada, Martinha. Muito obrigada. Então, galera que está comigo, aí nesse segundo recorte, vamos olhar agora qual é a nossa crise aí, pessoal? Qual é a nossa crise? Quantos estão, se quiserem falar, óbvio, nesse recorte do segundo grupo da adultez de Erickson, hein? Eu estou, professora. Lide, professora. Quem mais? Só nós. Bora lá então. Pessoal, essa questão da crise, intimidade versus isolamento, ela é um negócio interessante. Não sei se vocês perceberam isso lá no início, nesse primeiro, da maioridade jovem, né? Como é que vocês viveram ou vivem essa ambivalência do querer ter contato e, ao mesmo tempo, haver um certo retraimento? Alguém gostaria de falar sobre isso? Para a gente ilustrar com vivência mesmo, né? Fiquem à vontade, tá? Para falar sobre isso, né? Professora, na minha fase, eu acho que marcou mais essa parte, assim, de intimidade, de querer constituir família, né? Que eu me casei bem nova, eu comecei a namorar com o pai da minha filha, com 18 anos, com 21 eu já estava casada, aí eu queria muito ter filho, e meio que eu joguei o profissional, eu falei assim, eu posso trabalhar? Eu até escrevi para você também. Na minha cabeça, eu poderia trabalhar de qualquer coisa, mas em primeiro lugar estava a minha família. Então, eu quis casar, ter filho, trabalhar e estudar mais para frente, que eu ia ter tempo depois na minha cabeça, né? E foi isso, foi essa parte mais de constituição familiar, de família. Foi a parte que eu acho que me marcou mais na adolescência, né? Passando por algumas perrengues, mas graças a Deus agora estou voltando a estudar um pouquinho tarde. Já falo para minha filha, né? Não espere muito, né? Aí eu começo a conversar com ela, que fala assim, que se eu tivesse pensado nisso há 20 anos atrás, seria tudo diferente, né? Ou melhor ou pior, também não sei. Mas que, para mim, foi uma perca de tempo, né?
Mas, enfim, vamos que vamos. Ok. O que você nos apresenta, e obrigada pela sua participação, é importante, ela nos dá elementos para a gente refletir, né? Neste recorte da maioridade jovem, né, tu focaste, agora sem avaliação sobre isso, né, tu focaste nessa busca do parceiro, constituição de uma relação conjugal e constituição de família, né? Essa foi a história que tu desenvolveste nesse período, né? E agora, estando nessa segunda fase da maioridade, nessa segunda fase de recorte etário que o Erikson fala, que vai dos 41 aos 60, você vem resgatar esse elemento da questão da profissionalização, né? Então, você foca primeiro um conjunto de acontecimentos nesse período e agora, para essa segunda parte do desenvolvimento da adultez, você vem resgatar elementos que ficaram na sua história pendentes e traz. E o que você faz quando você olha a sua jovem filha, que ainda para o Erikson não entrou nesse recorte aqui, mas para a psicologia já entrou, que se eu não me engano, tua filha tem 19, não é? Isso, tem 19 anos. Isso. Então, o que você faz? Né? Tua filha está entrando nesse recorte do Erikson e para a psicologia ela já está na jovem adultez. Você está dizendo, minhas experiências foram estas, né? Minhas vivências foram estas, tenho as felicidades colhidas com essa construção, mas te digo, reflita sobre a questão da profissionalização, né? E da formação acadêmica. Para mim é um elemento importante. Talvez você já possa desenvolvê-lo fazendo uma história diferente da minha, desta maneira, né? E sempre que tu falas da tua filha e tal, eu sempre percebo que você tem uma coisa de orientar, não impor, né? Orientar, dialogar, e isso é bacana, porque isso dá uma margem para os filhos poderem refletir as suas escolhas, mas tendo aquela ancoragem na vivência da experiência dos pais, né, Lidiane? Isso é muito bacana, né? Essa é uma oferta de estrutura, isso é organizador para os nossos filhos, certo? Maravilha. Obrigada pela colaboração, tá? Então, aqui o que o Erikson diz, então, que nessa fase, nesse recorte, o anseio do sujeito é fundir a sua identidade com a dos outros, é interagir. Mas, vejam, essa vontade de ir e essa vontade de ficar, né? Essa ambivalência, esse conflito, esse dilema, como o Erikson coloca, tá? E aí ele fala aqui, já na lâmina 4, né? Estabelecer, essa fase marca a tarefa de estabelecer relacionamentos íntimos, né? Que inclui casar, construir seu grupo familiar, que é o que a gente está conversando. E aí aqui implica numa renúncia. Isso é interessante. O Erikson diz, quando a gente está naquela faixa etária de 21 a 40, essa busca, né, pelo casar, construir família, a busca de relacionamentos íntimos, né, do aprofundamento dos relacionamentos, ela implica em você sair de um comportamento de grupo adolescente, lembram da adolescência, né, que se fortalece através do grupo, que se solidifica através do grupo. Ela implica em sair desse fenômeno grupal da adolescência, renunciar, né, a essa identidade independente, né, ou seja, do grupo como um fator que me serve como espelho e, ao mesmo tempo, eu sozinho olhando para o mundo, ainda sem uma conjugalidade, ainda sem a construção de uma parentalidade, sem ser casal e ter família, é isso que a professora quer dizer. E aí, para você construir, né, esses elementos dessa faixa etária, você precisa, segundo Erikson, renunciar, né? Renunciar a essa identidade independente do eu solo, eu sozinho, para se entregar a uma relação de intimidade com o outro que implica em uma troca de convivência, em uma troca uma construção conjunta de planos, porque ser casal e construir família implica em você sair da condição fundamental de independência, de
singular, uno, e construir o dois, e depois o família, tá? Então, o Erikson diz que maturidade nessa fase é isso, é abandonar essa lógica do eu sozinho para se entregar a uma lógica do nós e posteriormente do nossa família. Então, falando de fenômeno de desenvolvimento, olha só como essas características nos falam desse recorte de adultez. E como é interessante enxergar isso, né? Dessa forma teórica. Ele fala que isso realmente é uma relação íntima. Aí eu já acho que a gente pode ter uma reflexão mais diversa, né? Então, quer dizer que as pessoas que não se casam, não constituem família, elas não querem relações íntimas, né? Então, nesse aspecto aqui, a gente precisa entender qual o zeitgeist que o Erikson estava vivendo, né? E hoje, a nossa realidade, a nossa sociedade, ela contempla as relações. Existem indivíduos que não vão querer constituir família. Tem casais que não vão ter a sua prole por escolha, né? Tem pessoas que não vão desejar ter a conjugalidade, o casamento, né? E isso não significa que essas pessoas não têm intimidade nas relações humanas. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e atualizar aí a teoria do Erikson. E, como sempre, olhar para as teorias, tirando delas aquilo que nos faz sentido, né? Aquilo que faz sentido. E outra coisa, teoria pode fazer sentido para um grande grupo de fenômenos e não fazer para outro grupo. Então, a gente precisa ter esse olhar sempre, mas será? Será que é isso sempre? Ou será que isso se dá para todos? E quanto mais limitante a teoria mais gente fica de fora. E aí a pergunta eu estou contemplando a diversidade humana em relação a todos os aspectos das possibilidades humanas? Então, essa é a reflexão que a professora sempre convida vocês a fazerem, né? Beleza? Vamos adiante. E aí, ele fala aqui da fase seguinte, que seria a fase da meia-idade. Olha aí, turma da meia-idade, estamos aí, né? De 41 a 60. É aquela fase marcada por uma crise psicossocial, da ideia de generatividade versus estagnação. Então, olha o nome que nosso amiguinho dá à crise essencial. Generatividade, que tem a ver com deixar nossas marcas no mundo, deixar nossos registros nesse mundo para a posteridade, né? É a ideia de que a gente não vira semente, então a gente deixa marcas, legados no mundo. Esse recorte etário, ele está muito voltado a isso. Eu quero deixar um legado no mundo, eu quero deixar minhas marcas no mundo para quando eu não estiver mais aqui, ou eu quero me estagnar, ficar suave, vivendo a vida sem grandes feitos. Possibilidade também. E entendo que nós, enquanto precisamos refletir de que os indivíduos podem ter uma construção de estagnação. Sobretudo numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade de capital, uma sociedade da urgência. E quando a gente fala de Brasil, a nação mais ansiosa do mundo, Organização Mundial de Saúde, a nação que apresenta os maiores índices de ansiedade é a brasileira. Então, quando a gente estuda trabalho, o significado simbólico do trabalho, social do trabalho, essas questões vêm à tona, vêm à baila, né? Essa ansiedade, você tem que trabalhar muito, deixar suas marcas no mundo. Não, você não tem. Se você desejar, e isso for egocintônico, tá tudo bem. Se te gera bem-estar, tá tudo bem. Se você não deseja fazê-lo dessa forma, tá tudo bem também. Que eu entendo que é isso. Se o sujeito está vivendo em sintonia, por que nós vamos lá e dizer, né, você não está em sintonia? Pô, mas a vida é minha, tia. Não, você não está em sintonia, não. Certo? Então, é importante que a gente entenda também, olha lá a teoria do Erikson falando do conflito de base, que o que ele quer dizer, os indivíduos vivem esse conflito, deixar minha marca e meu legado no mundo, ou ficar estagnado e simplesmente ir vivendo a vida. Para mim, para o meu micro-universo. Ué, tudo bem, né? Também. Ok?
podem, se quiserem fazer observações, tá valendo, é só abrir o microfone que a professora escuta e já para, tá? Nessa fase aqui, né, que é a fase da meia-idade, que o Erickson coloca, a gente desenvolve um sentimento de zelo pelas gerações futuras. Isso é muito interessante. E isso eu, particularmente, agora professora, opinando sobre a teoria do Erickson, isso faz muito sentido, né? Eu não sei, Lidiane, como é que tu pensa isso, mas eu vejo isso dessa maneira, assim, essa coisa de o que a gente vai deixar para gerações futuras. E eu estou muito numa vibe, assim, já faz um tempo, até por ser professora, né? O que eu vou deixar de contribuição para os futuros psicólogos, né? O que eu vou deixar de legado para as pessoas que hoje são meus alunos ou que de alguma forma acompanham o meu trabalho? Qual é a contribuição que eu vou deixar para a nossa profissão? Eu estou muito nessa vibe, assim, né? Tanto esses projetos, como eu citei para vocês. Então, eu entendo que isso faz muito sentido, pelo menos na minha vivência atual, né? De estar refletindo que legado eu vou deixar para os psis que virão, que estão se construindo aí, né, a cada dia. E provavelmente o que me mantém sendo docente é isso. Porque eu estava estudando, né, e, gente, o nosso crivo de viver a teoria é a nossa própria vida e daqueles que estão ao nosso entorno, né? A gente exercita as teorias pensando na nossa vida e a vida daqueles que estão próximos, né? Isso aqui para mim faz todo sentido e eu pensei, nossa, eu acho que é por isso, e outras coisas, claro, que eu sou professora universitária, né? Porque me dá a ideia de um legado. Eu acho, assim, também, professora, que como eu venho refletindo bastante, talvez pela minha idade, né, que eu já estou com 41 anos, a psicologia sempre foi uma coisa que eu quis, mas que eu fui deixando, e hoje eu falo assim, eu estou numa sede de consumir esse curso, a cada dia que eu faço, eu me apaixono, eu falo, é isso que eu quero isso para minha vida, eu sou muito apaixonada pelo curso. Embora eu tenha uma certa dificuldade de acompanhar assim, eu consigo acompanhar, eu falo assim, se você me perguntar sobre qualquer, assim, sobre o tema que a gente está estudando, eu até comento muito, falo com a Débora, assim, eu falo bastante, eu sou muito falante, agora na hora de escrever, eu tenho uma deficiência, entendeu? Eu falo assim, aí depois que eu fiz a sua prova, entreguei, eu falei, Débora, eu respondi tudo, tipo assim, aí eu falo assim, mas aí depois eu fico tão ansiosa na hora de responder a prova que eu vejo um pouco, eu não leio exatamente a pergunta, eu tenho esse grande defeito. Eu fico tão ansiosa em te responder que eu às vezes não interpreto a pergunta do começo ao fim. Vou dar um exemplo sobre adolescência e puberdade que você perguntou. Eu descrevi cada uma, mas eu esqueci de linkar as duas. E ver o momento que ela... Então, aí a Débora falou, Lid, você falou sobre cada uma, mas você não linkou. Eu falei, poxa, verdade. Mas na minha ansiedade de responder, sabe? Eu fico ansiosa, isso aqui eu sei, então eu já vou digitando. Aí depois eu reviso a prova várias vezes, mas às vezes eu esqueço de ler. E eu tenho a dificuldade de escrever. Mas assim, eu falo que é o curso que eu amo, que eu quero, talvez pela minha idade, eu falei para a Débora, eu me vejo assim, como eu falo, eu já falei isso. Às vezes eu vejo, tipo, meninas da idade da minha filha, vai fazer um curso, eles fazem, mas não, nem sempre, não estou generalizando, mas eles às vezes assim não têm certeza se é isso que quer, empurra com a barriga, sabe? Não tem a maturidade. Como eu falo, isso é o que eu quero, isso é o que eu quero para minha vida, eu quero poder ajudar o outro, eu tenho muita necessidade de querer ajudar outra pessoa, onde o financeiro para mim não seria o mais importante, né, hoje. E sim poder proporcionar, fazer algumas obras sociais e trabalhar nessa área, porque é uma realização pessoal minha. Fala assim, é uma coisa que faltava na minha vida e ele está preenchendo o curso. E talvez hoje, por eu ter 40 anos, eu enxergue essa grande necessidade do querer aprender. Eu quero querer aprender cada vez mais. Então, a necessidade do conhecimento. Não sei se é por conta da minha idade ou às vezes, talvez, os jovens também, mas eu falo que a sede do conhecimento hoje, principalmente no que eu quero do curso, é muito importante para mim, muito.
Veja, na sua fala, a gente detecta o legado, porque você fala, eu quero, isso me encanta, me apaixona, e eu quero trabalhar com isso aqui. Eu quero poder trabalhar com questões sociais, né? Tendo como principal foco a possibilidade de contribuir na sociedade. Esse seu, em relação a isso, esse é seu legado neste momento, né? É poder contribuir na sociedade, trabalhando com uma disciplina, com uma ciência que você está apaixonada, ou seja, está respondendo aos anseios, né, do seu desejo. Poderia ser que você começasse psicologia e o curso te frustrasse. Nossa, pensei que eu ia ver uma coisa, estou vendo outra. Mas não, ele vem ao encontro dos teus desejos e te faz, inclusive, pensar num legado, né? Pensar em que marcas tu deixará, né, na sociedade a partir do exercício da psicologia, né? Então, há um encantamento e um desejo de entregar esse legado do encantamento para a sociedade como um todo, né? Interessante, isso é muito interessante, né? Então, assim, eu acho que o Erikson, ele é um autor muito feliz na teoria dele. Eu gosto da maneira como o Erikson se coloca e constrói os recortes teóricos dele, né? E aí, um outro elemento que esse recorte etário que o Erikson coloca atrás é o desejo de uma certa imortalidade simbólica. E a gente pode se imortalizar através dos filhos, os filhos como um legado, quem deixamos no mundo, e a gente pode se imortalizar de várias formas, e a professora Cláudia traz isso, né? A gente pode se imortalizar pela construção teórica, a contribuição, livros, artigos, conteúdos. Então, a gente traça, a gente constrói essa marca no mundo. E esse é um fenômeno muito importante desta fase da meia-idade que o Erikson coloca, né? Seja pelos filhos como um legado, quem eu deixo no mundo, que indivíduos eu eduquei, preparei e entreguei no mundo, né? Que obra eu construí e entreguei no mundo. Porque, por vezes, as pessoas não têm a parentalidade, elas não têm filhos, podem escolher não ter filhos. Eu conheço aí um monte de casais que escolheu não ter filhos, mas deixam outros legados. E aí cada indivíduo, cada subjetividade vai entender o seu legado, o legado que deseja deixar, né? Isso é interessante. E você fala dos dois, né, Lidiane? Você fala dos filhos, e é perceptível o quanto você avalia e interpreta e analisa que ser é esse, né, sua filha, né, que legado estão deixando, né? E você nisso parece ser bem atenta quando traz esses elementos, né? E agora o legado da obra, né? A aprender a apreender a ser psicóloga e deixar a marca no mundo consequente dessa formação acadêmica, tá? Maravilha? Vamos aí para um outro carinha que eu gosto muito, que é o nosso amigo Winnicott, né? Lâmina 6, tá? Para quem está acompanhando aí, Lâmina 6. O Winnicott diz uma coisa que eu gosto muito, hein? Eu gostei muito disso aqui, e quis trazer justo isso aqui para vocês, para não ficar maçante, ficar aprofundando todos os detalhes de cada autor, até porque vocês já leram essa unidade. Eu pensei aí o que nos parece mais útil, inclusive para os vídeos que nós vamos assistir depois, para promover a nossa reflexão, né? E aí o Winnicott, ele diz o seguinte: se uma criança tem 3 anos de idade, sua maturidade deve incluir fazer coisas de crianças com 3 anos de idade e não de 6 anos de idade. Então, o que o Winnicott traz? A maturidade, ela diz respeito àquilo que é esperado no desenvolvimento para aquele recorte etário. Então, o Winnicott nos diz, maturidade é maturidade dentro do esperado como maturidade para aquela faixa etária, para aquela fase do desenvolvimento. Acho muito interessante, porque daí nós teríamos uma maturidade esperada
para uma criança de 0 a 3, uma maturidade esperada para um adolescente, uma maturidade esperada para um jovem adulto, para um adulto de meia idade, uma maturidade esperada para o adulto idoso, né, o adulto maduro, tá? E acho muito interessante isso. É maturidade dentro do recorte do desenvolvimento que se fala, tá? Acho bem interessante. Então, o sujeito é maduro de acordo com sua idade. Certo? Observações, pessoal? Só abre o microfone, tá? Vocês sabem disso. E aí, enfim, e aí o Winnicott nos traz isso. Eu quis trazer esse elemento do Winnicott, porque ele acrescenta uma outra perspectiva de maturidade ao que o nosso amigo Erikson traz, tá? Ele agrega aí uma outra perspectiva de maturidade. Buenas! Agora temos o nosso amigo Jean-Paul Sartre, né? O livro escolhe o Jean-Paul Sartre como um dos representantes do existencialismo. Eu vou agregar a fenomenologia existencial, que nos fala de Kierkegaard, Heidegger, do Jean-Paul Sartre, também, claro, no existencialismo, Simone de Beauvoir e suas reflexões em relação ao ser feminino e ser mulher, né? E o existencialismo e a fenomenologia existencial, eles nos falam, algumas pessoas dizem, nossa, Cruzes, que negatividade? Alguém leu o material e pensou isso das linhas existenciais? Por favor, fale agora. De um certo pessimismo no existencialismo? Não leram, né? Então, só na moita aí, porque não leram, né? Então, até aqui de coisa para fazer. Tá bom, a tia perdoa vocês. Ou alguém quer fazer uma observação? Ou ninguém achou o existencialismo pessimista? Eles são ótimos, eles são quase coachings. Não? Ó, vou falar então. Se não vou falar, eu vou falar. É interessante, né? Porque enquanto as teorias da psicodinâmica falam de inconsciência, né? Do inconsciente, do reflexo do inconsciente no vir a ser do sujeito, né? As teorias existenciais, elas focam nas escolhas que o sujeito toma conscientemente, né? E os existencialistas, eles falam assim, nós somos fruto das nossas tomadas de decisão. Olha aí, Lidiane. Olha os existencialistas falando para nós aí nas nossas escolhas, falando da questão da sua carreira, né? Do tempo que se faz as escolhas, né? E aí os existencialistas, eles falam isso, eles dizem, olha, na verdade, o inconsciente, para nós, ele não é foco, ele não é o motor que traz a propulsão da nossa vida. Na verdade, as escolhas que a gente toma consciente é que vão afirmando, né, quem somos e como vamos nos tornando, vindo a ser, né? Que é a ideia do vir a ser. O homem não é nada, dizem os existencialistas. Ele é um vir a ser. Ele se constrói através das escolhas que faz. Bom, essa linha tem uma questão muito interessante. Ela coloca o protagonismo na consciência do sujeito, né? Ela não tenta construir uma influência de fatores que o próprio sujeito desconhece sobre ele mesmo. Sem juízo de valor, mas é interessante essa abordagem. Na verdade, o sujeito é o que ele vai fazendo da vida dele. E essas escolhas vão fazendo com que ele venha a ser quem é. Então, a gente nasce sendo nada. E a gente vai se tornando, vai se construindo. Tá? Maravilha. Essa experiência de nada, né, o ser humano é nada, né, faz com que o sujeito questione a si mesmo o tempo todo, né, e vai vivenciando esses momentos de crise existencial, porque ele vai vivendo, vai escolhendo, vai tendo as consequências, essas consequências geram crises, não entendendo crise como uma coisa ruim. O conceito de crise aqui implica em fazer
viver, refletir, existir nessa lógica, né? E me parece bem humano essa ideia de, puxa, será que eu tomei a decisão certa? Será que o que eu fiz é o melhor? E a gente ficar se debatendo com essas questões. Então, os existencialistas nos trazem isso, né? Viver essas crises da existência nos fazem amadurecer, né? Então, maturidade, adultez, está relacionado a essa consciência de que nós nada somos, e isso gera angústia, e que nós vamos nos tornando nós mesmos a partir das nossas escolhas conscientes. Então, não tem isso. Eu escolhi esse parceiro ou aquele parceiro porque ele tem aspectos... Quando eu dou a aula de grupos, falando de famílias, que foi essa semana, teorias e técnicas de grupos, o que acontece? Algumas linhas que estudam a relação de casal e a constituição de família, elas falam que a gente escolhe o parceiro por fatores conscientes e inconscientes. Os existencialistas jamais diriam isso. Eles dizem, não, tu escolhe o parceiro porque tu escolhe o parceiro. Conscientemente, você vê coisas que te atraem, mais ou menos, e as que não atraem, mas tem que ser aquelas que você consiga lidar, e aí você escolhe seu parceiro ou sua parceira. Não tem essa de que tem coisas inconscientes, não. É uma escolha consciente de um ser que está se construindo constantemente. Inclusive, construindo uma relação de conjugalidade, né? Buscando um cônjuge, né? E com isso, todas as consequências das escolhas, tá? É uma certa... O ser humano tem uma tendência a buscar a possibilidade de responsabilização ou de salvação em elementos que ele desconhece, ou seja, se desapegar da ideia das suas escolhas. Quer ver? A própria noção de Deus, a importância de Deus na nossa vida, fala da existência de alguém, né, seja lá qual for a doutrina, que nos protege, que nos orienta, que nos ilumina, que nos guia, alguém que está fora e é superior, sublime, onipresente, onisciente e onipotente, né? E isso fala da nossa incompletude. Nós somos incompletos. O existencialismo fala isso. A religiosidade, ela tem essa função de tentar nos completar no vazio da nossa existência. E eles explicam a busca da crença em um Deus ou um deuses e do exercício da religiosidade, do religar a esse ser que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em toda parte, ele tudo pode e ele tudo sabe, né? Beleza? Para os existencialistas, a crença num Deus ou em deuses e o segmento de doutrinas religiosas está relacionado a isso, tá? E que todas essas tomadas de decisão que vão constituindo o sujeito, que vão constituindo esse vir a ser, elas geram medo pelas consequências das nossas escolhas, tá? Me parece bem coerente a teoria, bem coerente, né? Enfim. Nossa, tem um passarinho piando bem pertinho de mim aqui, dá a impressão que o bicho está dentro da sala. Vamos lá. A professora se distrai. E aí, eu trago aqui as 4 tarefas da vida adulta para a gente finalizar esse tema dos teóricos. Sugiro que quem não leu, leia. Tem outros elementos, tem outros teóricos. A Cláudia traz o Jung e o Carl Gustav Jung, né, que é da linha analítica da psicologia, o Jung, discípulo de Freud, que num dado momento decide, né, a teoria dele descola da de Freud, porque eles discordam de alguns pontos primordiais, tá? Inclusive a teoria da sexualidade é um dos pontos que o Jung
discorda do Freud. E aí é uma discordância num ponto fundamental, e aí o discípulo e o mestre se separam nas suas teorias. E existe um universo de fofoquinhas aí entre a relação dos dois, né? Que não vem ao caso. Eu conto isso só em História da Psicologia. Fofocas da psicanálise, tá? Tem as cartas de Freud para Jung. Ele era briguento, né? O Oi? Freud era briguento, gostava de uma confusão, Freud. Ele era briguento, ele gostava de uma confusão. O Freud? Sim. A confusão era com ele mesmo. Sim, sim. E há quem diga que Freud era extremamente encantado pelo Jung. E se vocês já viram uma foto do Jung, era um boy bonito pra caramba. Olha, de todos os autores que eu vi até hoje, o mais gatão era o Jung. E aí o cara é gatão, altão, fortão, desconstruidão, né? Ele ousa estudar religiosidade, né? Mitos, símbolos, o oculto, né? Num tempo em que não podia muita coisa. O Freud ficou doido, falou, como assim? Né? E se tiverem a oportunidade, leiam as cartas trocadas entre Freud e Jung. Tem livros sobre isso, tá? Dê uma olhada lá, vale a pena. Eu falo muito isso em História da Psico, quando eu dou, né? Eu faço as fofoquinhas do mundo da psicanálise e o pessoal fica louco, porque é uma parte interessante, né? Curiosa. A gente vem só naquela batida de história, história, história. Vocês vão falar de fofoca? Aí todo mundo gosta, né? Vai dar uma oxigenada. Tá? E sim, Freud defendia ferrenhamente as suas ideias, né? E Freud era um gênio do ponto de vista do entendimento do que é genialidade, né? Da coisa da autenticidade, da construção de de toda uma teoria. Então, sim, ele cai nesse critério de genialidade. E num tempo em que precisava brigar muito, porque a teoria dele era muito controversa para o Zeitgeist, né, que ele viveu, né? Então o cara cresceu se defendendo, jab direto, cruzado, gancho, é assim, vai, tá? Beleza? Vamos adiante então, só para a gente finalizar. Aí a tia vai fazer um intervalinho, depois nós começamos com os vídeos e da segunda parte para agora, para a aula que vem todinha, vai ser vídeo, reflexão, discussão. Vocês vão ler a teoria, evidentemente, nas unidades, mas também vão assistir esses materiais e a gente vai trazer reflexão e diálogo, porque traz fenômenos. E a melhor maneira da gente refletir sobre eles não é a professora expondo, mas é a gente refletindo junto, né? Desde a aula passada nós já estamos nessa pegada. E eu entendo que a adultez, o final da adolescência, nos dá essa liberdade de, pedagogicamente falando, né? Tá? Então, olha lá, hein? 4 tarefas básicas da vida adulta, olha lá, aparece aqueles manuais, né? As 4 dicas para você ser um adulto, bem adulto mesmo, né? Um adultão mesmo. Olha lá. Permanecermos na linha do amadurecimento, que começou quando nós éramos um bebê, sem pular etapas e sem ficarmos presos em algum ponto do desenvolvimento emocional. Controverso, hein? Controverso. Porque permanecer na linha do amadurecimento parte do princípio de que a gente tem um caminho só para entender o amadurecimento. E eu sei que isso daqui tá querendo dizer o seguinte, ó, evoluir na linha do amadurecimento é tornar-se casal, ter família, ter carreira. Porque é o que vem sido dito até agora. E não necessariamente uma pessoa vai ser imatura se construir uma outra realidade de vida, certo? Mas, segundo os teóricos aqui estudados, em especial os existencialistas, Winnicott e Erickson, né? A gente não deveria ficar preso em nenhum ponto do desenvolvimento. E isso significa a gente entrar na conjugalidade, ser casal, e na parentalidade, ser família, tá bom? Desenvolvermos um modo de vida democrático. Isso aqui é interessante, viu? Na minha opinião. Porque nos fala da capacidade da gente reconhecer a diversidade humana,
reconhecer as possibilidades de ser adulto, diferente do adulto que somos, e respeitar, entender que as pessoas vão se construir no mundo, vão vir a ser, como dizem os existencialistas, das mais variadas formas, né? E que, mesmo aquelas formas que divergem das formas que nós nos constituímos, elas têm direitos, elas têm voz e elas precisam ser respeitadas, né? Fala da diversidade humana, reconhecendo todas as possibilidades de diversidade humana que não gere lesão no outro, tá? Beleza? Quer ver? Eu não consigo entender como uma mulher pode não querer ser mãe. Podemos ouvir esse discurso. Puxa vida, se o sujeito é, segundo os existencialistas, consequência das suas escolhas, das suas tomadas de decisão, bom, o que vale para uma mulher que tem filhos, vale para ela, e o que vale para uma mulher que não tem filhos, também vale para ela. Né? Então, do ponto de vista democrático, seria conseguir respeitar a diversidade de manifestação da maturidade humana, certo? E é o que nos fala esse segundo tópico das 4 tarefas para a gente se debruçar na vida adulta, né? A terceira delas, acho bem interessante, e acho que isso é uma coisa que, com o amadurecimento, com horas de voo na vida, no mundo, isso vem e se potencializa, mas isso que eu estou dizendo é uma opinião pautada na própria vida e no acompanhar há 20 anos a vida de outras pessoas enquanto psicóloga. Eu falo da minha vivência, mas falo da vivência que eu constato com os meus pacientes ou com as pessoas que eu vou atendendo ao longo desses 20 anos de carreira. Aceitar as nossas impotências e imperfeições, certo? E isso é uma das questões que, segundo os autores, nos coloca aí como essa é uma das tarefas da vida adulta. Aceitar as nossas imperfeições, as nossas impotências, né? Eu acho interessante isso. Aceitar o que a gente tiver que aceitar, transformar o que é egodistônico e que queremos viver diferente. Eu incluiria isso, não só aceitar, ou então ter a potência de transformar o que não desejamos que seja daquela forma, né? Ou elaborar e ressignificar o que não dá para mudar. Bom, a base do que fazemos na clínica vem desse movimento, né? De aceitação, transformação ou assimilação, né? Quer dizer, enfim. E a quarta questão seria a capacidade da gente lidar emocionalmente com o processo de envelhecer e a morte. Isso é um elemento que eu acho que, assim, quando vamos passando o tempo de vida, a perspectiva em relação à morte, ela muda. Então, a certa idade, a gente nem pensa que ela existe. De um ponto para frente, ela vai estando presente. Seja porque a gente vai pensando no nosso envelhecimento e do quanto podemos estar perto da nossa morte, ou porque olhamos para os nossos pais, se eles ainda estão vivos, e pensamos na passagem do tempo e no envelhecimento deles, que muitas vezes estão lá na fase da adultez madura, né? E como estão vivendo, né? Estarão aqui até quando? Aqueles que nos deram suporte, sejam os pais ou pessoas que cumpriram esse papel. Então, a quarta tarefa para a vida adulta seria isso, a gente ser capaz emocionalmente de vivenciar que estamos envelhecendo e entender que desse envelhecimento necessariamente decorrerá a morte, né? Uau! Uau! Ser adulto é uma tarefa difícil, não? Alguém discorda da professora? Né? Ser adulto é moleza, tranquilo, beleza. Difícil vai ser adolescente também, né? Mas olha. E aí, quando fala de adolescência, de que a crise da adolescência é lida como patológica, mas crise é uma palavra presente na existência humana, certo? Querem fazer alguma observação antes da gente ir para o intervalo?
Então tá, meus amores, hoje vocês estão quietinhos. São agora 9h30, 15 para as 10, 9h45, a gente volta, tá? E aí nós voltaremos assistindo aos 2 curtas que a professora vai trazer para vocês. Um deles chama-se Queimando o Sutiã, vai falar de empoderamento feminino e de representação social de feminilidade. E o outro vai falar de pessoas em situação de rua, o tema da dissertação de mestrado da professora, vai falar sobre população em situação de rua, e nós vamos analisar, porque o livro na unidade 3.2 fala de representação social de masculino e feminino. Vamos começar com o feminino, pelo curta. Vamos ter o texto para masculinidade para a semana que vem. E vamos falar, e o outro tema que a unidade 3.2 fala é de trabalho, o significado simbólico do trabalho, e aí nós vamos trazer a vivência das pessoas em situação de rua enquanto um fenômeno de adultos, até pelo recorte etário da maioria das pessoas que estão em situação de rua, e eu vou falar sobre isso, e a relação que estar na rua tem com trabalho e outros elementos da subjetividade de adultos, tá certo? Vamos pro intervalo, 15 para as 10, de volta, tá bom? Até mais, pessoal.